Pronto, já estamos iniciando. Jason, pode compartilhar sua tela. Pronto, mesmo, já está compartilhada a sua tela. Jason, você nos ouve? Oi, professor. Pronto, pode começar, meu irmão. Tá olhando agora? Eu estou vendo sua tela. Beleza. Tá vendo aqui o manual de instruções? Ainda É isso? não. Tu tá vendo, Lorivan? O Jardielson, alguém tá vendo a tela do Não, Jason? não tá aparecendo pra mim ainda não. Descompartilhe e compartilha de novo, por favor, Jason. Compartilhar aqui de novo. O Jardielson tem um sério problema com a internet. Chegou aí, professor? Deixa eu ver aqui. Aqui não está compartilhado nada ainda não. Espera um pouquinho. Agora sim. Beleza, né? Conseguindo ver o manual? Estamos? Beleza. Boa noite a todos. Como eu já havia mostrado para vocês, o sensor é aquele que eu levei até na sala aí, aquele sensor azul. Qualquer coisa eu coloco aqui na webcam, e mostro novamente. Esse sensor foi um sensor, professor, que a gente utilizou lá na área devido a um problema que a gente tinha nos tornos de rodeiro, que eles usavam um cabo de aço para fazer a centralização de um rodeiro. Para quem não sabe o que é um rodeiro, quando a gente fala rodeiro, a gente está se referindo às duas rodas e o eixo montado. Então, toda vez que alguém lá da Vale, lá da área de vagão, de manutenção, fala o rodeiro do equipamento, ele está se referindo ao conjunto, as duas rodas e o eixo. E isso é um rodeiro para nós, beleza? Porque existe manutenção de rodas e existe a manutenção no eixo. Então, e o conjunto montado, fixado, é o que a gente chama de rodeiro, beleza? Então, o que acontecia? Esses rodeiros, eles iam para o trecho, trabalhavam montado nos vagões. Muitos trabalhos da galera já foi até direcionado à questão do sensor ultrassônico, que faz a questão da inspeção tanto no eixo como também na roda, entendeu? É feito a inspeção ultrassônica. E a gente tinha um problema de centralização desse rodeiro no equipamento, porque essa centralização era feita via cabo de aço e tinha todo um sistema hidráulico e ocasionava muito problema na questão do ajuste, na centralização. E para fazer esse ajuste, a gente precisava fazer acesso a espaço confinado e puxar cabo de aço, e a gente viu essa sugestão de utilizar o sensor. A gente viu a necessidade de usar o sensor ultrassom, que é esse que eu mostrei para vocês na aula passada. Beleza? Então, por quê? Aí a gente viu aqui, professor, que ele, como já está falando aqui no manual, o manual que está em inglês, algumas coisas aqui eu não vou poder traduzir, porque tem algumas palavras que eu não é do meu conhecimento, mas eu sei o que ele está aqui falando mais ou menos. Ele está falando que esse dispositivo, ele é de estado sólido, ele pode ser
suscetíveis a interferências de radiofrequências, entendeu? Jason, Dependendo. ô Oi, Jason, faça um favor por mim. Selecione todo o que tem aí, solid state, selecione tudo. beleza. Dê Aí um joga no Ctrl C. Google. Já Bota no Google fez. Tradutor e você vai saber exatamente o que tem. É fácil. Tá dando pra olhar aí, tá, pô? Beleza? Tá todo mundo olhando? Tô. Sim. Ah, sim, sim. Então, aquele Gibson, que são dispositivos de estado sólido que pode ser suscetível a interferência, né? Dependendo da potência aqui, da frequência da fonte, entendeu? E se essa radiofrequência for muito alta, né? O sensor ele tem que ser garantido numa área de operação restrita, né? Numa área segura, na verdade, né? E aqui o Google ele dá uma tradução meio genérica à zona, né? Mas é o que está dizendo aqui nesse manual, nessa parte aqui, tá? Então aqui, o que ele fala aqui a respeito dele? A corrente de operação dele é menor do que 100 mA, e tem aqui as especificações, a questão daqui da frequência ultrassônica dele, como a gente já viu nas aulas, ultrassônica porque é uma frequência que está acima da sensibilidade do ouvido humano, né, que é de 20 a 20 kHz. Então, ele opera na frequência de 130 a 200 kHz, beleza? E outra coisa que também que é importante é o ângulo do feixe, né? Ele não pode exceder 8 graus, porque senão tem várias complicações que a gente pode até ver aqui dentro desse manual, tá certo? O grau de proteção dele é o IP, o invólucro dele é plástico, e aqui está a temperatura de operação, porque a temperatura também é muito importante, beleza? Na operação do sensor. Esse sensor, ele é um sensor que ele vai de 150 a 1.500 milímetros, beleza? E ele tem uma saída, ele tem na verdade, duas saídas PNP ou PNP, essa saída que são configuradas. Tu pode dizer que se ela é aberta ou fechada. E o nosso caso aqui, ele é esse cara bem aqui, ó, de 150 a 1.500, mas com saída de 0 a 10 volts, que é esse carinha aqui que eu tô com ele na minha mão aqui, que eu mostrei na sala lá pra gente. Então, tá aqui estão as dimensões dele. Ele é um sensor M30 por 1,5, a rosca dele aqui. E aqui o diagrama de ligação dos fios, a pinagem, vai de 1 a 5. Esse aqui é um padrão para sensores, e onde ele diz que o pino 1 é a alimentação, isso aqui é o pino 2 é o set point do ponto 2, que eu vou já dizer para vocês, e o pino 3 é a referência, o 0 volts, o pino 4, 7.1, o pino 5 é o sinal analógico, dependendo do modelo, que no nosso caso aqui é o de 0 a 10 volts, tá? E aqui ele mostra o beam patterns, que é tipo espectro, entendeu? Do feixe dele, tá? O que ele está falando aqui? Que essa parte aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, é chamada de zona morta. Essa zona aqui, ele não vai fazer captação, ele não vai medir nada, entendeu? Não é garantido a questão da medição. Já a partir de 150 milímetros, ele consegue fazer a medição. E aqui tem, se vocês podem ver, que existe aqui tipo uma largura, na verdade, né? E dependendo do modelo, vai de 200 ou de 400 a 400. Beleza? Esse diâmetro aqui, uma forma de diagrama polar, mais ou menos, igual o de microfone, uma área de captação. Onde ele está dizendo aqui, ó, que nessa parte azul aqui, cinza aí, essa parte cinza, é assegurada a detecção, não, de objetos de 100 por 100 milímetros, entendeu? Como alvo. Então, aqui, nessa área aqui, esbranquiçada aqui, cinza mais claro, é uma possível detecção de alvo, não é garantido. E aqui as formas de fazer
o fundo de escala, configurando o ponto 1 e depois configurando o ponto 2, ou seja, uma escala crescente, né, uma função crescente da escala, e depois ela estabiliza quando chega de 4 a 20 miliamperes, ou da forma decrescente. Configura o P2 primeiro e depois o P1 e faz o set point. E da forma analógica, análoga aos 10 volts, 0 a 10 volts, a mesma coisa, crescente e decrescente. Estou configurando os pontos. Beleza? Aqui está o passo a passo de como fazer essa configuração dos pontos P1, do 7.1, 7.2. Aqui tem os LEDs de indicação, tem um LED aqui do eco também, que a gente vai já ver aqui. Desculpa. Também tem aqui a parte de notas bastante importantes e é o princípio de operação. Esse aqui eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá no Google, para não errar. Então, esses sensores ultrassônicos, eles utilizam um transdutor que emite rajadas de ondas sonoras de alta frequência, que foi o que a gente já viu, a faixa de frequência, em um feixe em forma de cone padrão. Né? Esses pulsos são refletidos e ecoados. Aquele LED que eu mostrei do eco, ele fica piscando quando ele está trabalhando, entrando em funcionamento. Que são refletidos ou ecoados do alvo, de volta para o sensor e detectado pelo transdutor, que também, como o professor já citou alguns exemplos, que esse tipo de transdutores, ele tem o transmissor e tem o receptor. Tem a parte que emite o som e tem a parte que recebe. Né? E através disso, o dispositivo determina a distância do sensor ao alvo medindo, na verdade, o período de tempo para este eco, para que esse eco retorna, na verdade. Aí os modelos programáveis têm 3 saídas. Aí os dois têm saída discreta, que comparam a duração com a do próximo e os limites distantes conforme o programado pelo usuário através do botão de apertar lá. Tá? Ou seja, são aqueles 2 pontos que o P1 e o P2, que você pode configurar, entendeu? As saídas do sensor são comutadas nesses limites, com base na duração de tempo para receber o eco. Então, a gente sabe que tem um tempo, onde a gente já estudou a questão da velocidade do som, então tem um tempo que ele tem que receber esse sinal, essa onda que está retornando para ele. Dependendo desse tempo, se não tiver nenhuma interferência também, lógico, no meio, que ele também fala a respeito das interferências, umidade, temperatura, que podem influenciar também no sinal de medição, tá? Nesse tempo, nesse atraso lá. A saída analógica, ela converte o tempo em uma corrente ou tensão, dependendo do modelo que é dimensionado entre os pontos. Então, há uma área inutilizável, foi a que eu mostrei para vocês, a questão da zona morta, que é diretamente na frente do sensor. Aquela área, a partir de 150 milímetros, até 150 milímetros ele não mede, somente a partir de 150 milímetros. Isso para objetos lá de 100 por 100 milímetros de volume. Tá? Então, uma vez que é necessário um intervalo de tempo entre a transmissão e a detecção da onda sonora pelo transdutor. Essa é a distância mínima no qual o alvo pode ser detectado. Que é essa parte aqui que a gente viu aqui, ó. Beleza? E aqui também, professor, ele fala das considerações aqui, que ele fala sobre a questão da distância, dependendo da onda refletida, o tipo de material, o tamanho, a temperatura, a posição, lembra também lá do ângulo que eu falei, que é 8 graus, isso tudo pode influenciar na questão da medida, as características também, entendeu? Do que tu tá medindo. A questão também aqui, ele fala sobre a maciez da superfície, rugosidade, essas coisas, entendeu? Então, isso tudo é relativo. Então, aí,
Aí pode ser dificultado dependendo da aplicação. Beleza? E com esse sensor, depois que a gente aplicou, a gente utilizou o sinal analógico dele para poder fazer o cálculo do posicionamento do eixo. E a precisão que ele dava para a gente era de 2, 3 milímetros. Era muito difícil ele passar. E a gente precisava de um erro lá de aproximadamente uns 50 não, era 50 milímetros. Então, a precisão era muito boa para a aplicação que a gente estava precisando. E funcionou bastante tempo, sem problema nem nada. E aí, professor, era isso aí. Vamos ver se alguém estava prestando atenção, né? Que é o bom da vida. Vai lá. Vamos lá, vamos ver se alguém estava prestando atenção. Vamos pegar alguém aqui aleatório. Renato, antes disso, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Jason sobre o sensor que ele mostrou, o sensor ultrassônico? Aí, galera, quem não viu, tá aqui na webcam aqui, mostrando. Alguém tem alguma pergunta? Então mostra que você não estava prestando atenção ao trabalho do rapaz, não foi? Vamos sim, professor. Vamos prestando atenção. Então, me diga uma coisa. Jason falou qual era a frequência de funcionamento do dispositivo. Qual era a frequência de operação do dispositivo? E aí? Paulo, eu não ouvi aqui, porque quando eu cheguei ele já tinha começado. Alguém prestou atenção? Qual é a frequência de operação dele? Ele deu essa informação? Sim, professor. Uma das coisas importantes quando a gente trabalha com sensores ultrassônicos, sensores de luz, é você saber qual é, no caso de sensor ultrassônico, é saber a frequência de operação. No caso de sensor de luz, você tem que saber qual é o comprimento de onda. Veja bem, a frequência que ele está dando aí, qual é, Renato? A frequência do sensor. Professor, Uhum. é porque eu entrei na aula Você 7 consegue ver você consegue ver a tela do Jason? Consigo. Então procure onde tem o nome Ultrasonic Frequency. E me diga que número você lê. Ok. Quando você conseguir achar, você me diz, tá certo? Ele é de 130 a 200 kHz, né? Não. Ele não é de 130 a 200, não. Tá bem aqui, ultrassonic frequência. Uhum. Ela é 130 ponto, vírgula, né? Aí tem 200 kHz. E o que é que significa isso? É porque ele vai desse ponto, ele consegue fazer essa leitura de 130 até 200, né? Não, de forma nenhuma. Webson, o que é que está escrito aí? Webson. Webson, você nos ouve? Eu acho que está com dificuldade. Lorivan, você consegue nos ouvir? Professor, sim. Me diga qual é a frequência de funcionamento desse sensor ultrassônico. Professor, acredito que seja o seguinte, ele trabalha na frequência de 130 e também pode ser na de 200 kHz, seria isso? Ele trabalha em duas frequências. Ele não trabalha num range de frequência. Esse é que é importante. É muito importante a gente saber disso. Senão a gente vai pensar que ele vai jogar um range de 130 a 200. Ele não está fazendo isso. Ele joga um pulso em 130, se você programá-lo, ou um pulso em 200 kHz. Gabriel, você entende por que ele faz isso?
Você tem alguma ideia de por que ele faz isso? Negativo, Paulo, negativo. Não. Renato, você tem alguma ideia de por que ele faz isso? Professor, Vamos colocar o que a gente aprendeu na prática, né? Senão, não vale a pena. Eu não tenho ideia, não. Por que que ele faz isso, não? Pronto. Lorivan, você tem ideia de por que ele faz isso? professor, assim, acho que isso é o seguinte, é para, como o Dias comentou sobre a questão do, para pegar a referência do posicionamento, né? Aí tem que ser uma frequência elevada Não para poder pegar entendi. esse sinal. Referencial do posicionamento? O que posição tem a ver com frequência, homem? Eu não entendi. Se você puder me explicar, eu lhe agradeço. Eu não entendi por quê. Assim, eu creio que a questão da frequência é para melhor captação do sinal, né? Do retorno da onda. Não seria isso, mais ou menos? Não é exatamente isso, certo? Vamos dar uma luz para vocês. Veja, se eu tenho frequências diferentes, significa que eu tenho comprimentos de ondas o quê? Iguais? Diferentes. Como é que eu calculo o comprimento de onda? Comprimento de onda é frequência, né? Como é que eu Sobre calculo o o. comprimento de onda? Se eu não Lambda, me como é engano, que eu calculo é lambda? frequência sobre a variação do tempo, né? Não, não é. Alguém ajuda, por favor? Como é que eu calculo lambda? Alguém lembra? Se não Velocidade dividida lembrar, pela frequência, Paulo. exato. Qual é a velocidade de propagação do som? Aí. Isso aí, o Jason disse que era usado. Isso é usado dentro da água, é usado em líquidos, no ar ou em gases. Isso é usado aonde? Qual foi a aplicação que Jason disse que usou? Alguém lembra? Olha, senhores, eu vou dar uma dica. Não peguei essa parte. Olha, vou dar uma dica para vocês, Não não peguei essa apenas para essa disciplina, se me permitem, mas para a vida. Vocês prestem atenção no que está sendo apresentado na frente de vocês. No dia que vocês não quiserem assistir aula, é fácil. Você entra, professor, não estou bem hoje, não vou assistir aula. Você sai. Bicho, é muito simples. Eu não boto falta, ninguém vai botar falta, não. Vocês são todos adultos. Agora vocês precisam prestar atenção no que está sendo dito. O teste que Jason fez foi. Volta lá para aquela tabela, Jason, por favor. Foi no ar. Qual é a velocidade de propagação do som no ar? Alguém É lembra? aproximadamente 340 metros por segundo. Pronto, pode ir lá pronto, bota lá, Jason. Pode deixar lá. 340 metros por segundo, pode deixar lá. Tem uma coisa, informação importante. Veja. Como é que eu calculo lambda? Frequência de onda, comprimento de onda é velocidade dividido pela frequência. Eu tenho 340 metros por segundo dividido por 130 mil. E tenho 340, e tenho 340 metros por segundo, 340 dividido por 200 mil. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter comprimentos de onda diferentes e muito pequenos. Se você pegar isso, se você pegar, por exemplo, 340 dividido por 130 mil, qual o tamanho que isso dá? Use sua calculadora, por favor, e me diga. 340 dividido por 130 mil. Zero vírgula zero. .340 dividido por 130 mil dá 2,6153. A elevado vezes 10 elevado a menos 3. Ah, sim. Então, repita, por favor. 2,61. Então, pronto. Então, eu tenho 0,0000, né, elevado à terceira, né? Menos 3. Sim. 0,0026. Significa que o meu
o meu comprimento de onda aí é 2,64 milímetros. Ele tem um comprimento de onda em 130 kHz de 2,4 milímetros em 200 kHz. Qual o tamanho do meu comprimento de onda? 340 dividido por 200 mil. Dá 1,7 vezes 10 a menos 3. Então, eu tenho agora um comprimento de 1,7 milímetros. Então, eu tenho um sensor que ele tem uma sensibilidade num comprimento de onda de 1,7 a 2,64 milímetros. O que é que significa na prática? Que a onda ela tem uma sensibilidade para pegar uma fissura, uma abertura de até que tamanho? Qual o tamanho que ele pode captar de eco? O que vocês acham? É 130 milímetros que ele falou, professor? Não. Ele vai variar entre o comprimento de onda de 1,7 milímetros a 2,64 milímetros. Qual o menor tamanho que esse sensor pode trabalhar? Ele pode captar de fissura, abertura, no meio que ele está lendo. O que vocês acham? E aí, Jason? Você ajuda? Professor, na prática mesmo, eu percebi que esse sensor, ele me dava uma precisão justamente disso, de 1, 2 milímetros, 3 milímetros no máximo, assim que ele dava um erro, mas ele sempre me garantia 1, 2 milímetros, entendeu? Aí onde está, Jason? Ele só garante isso porque o mínimo que ele consegue ler, Jason, é o comprimento de onda. Sim. Então, se você usar 200 kHz, você vai melhorar a resolução do seu equipamento. Você vai ter a resolução máxima dele. O máximo que ele vai conseguir ler é 1,7 milímetro. Menor do que isso, é complicado. E o máximo, e se você usar o de 130 kHz, você vai conseguir pegar no máximo perto de 3 milímetros, como você conseguiu, 12,64. Depende da frequência que você programou para ela funcionar. Tá certo? Sim, sim. E para nós, professor, atendia, porque a gente tinha, digamos assim, um erro de 50 milímetros, ou seja, ele podia errar até 50 milímetros, para mais ou para menos, que é justamente o furo que tem do eixo lá, na verdade, 25 para mais, 25 para menos, que o diâmetro do furo lá é uns 50 milímetros. Então, temos uma outra informação aí, duas informações aí importantes. Uma delas diz Ultrasonic Beam Angle. O que é isso? Ela é a abertura de feixe do sensor. O que é a abertura de feixe? Mostra naquele gráfico dele, que você mostra a sensibilidade dele, que não pode ser menor do que... Pronto, esse daí. Vocês estão vendo essa abertura que vai entre 130... Tá vendo que ele vai abrindo esse... Como se ele abrisse um leque. Dá para perceber? Sim. Imagine isso aí, o sensor apontando para baixo, e ele está dizendo qual é o ângulo, certo? Em que esse sensor está aberto, ou seja, ele pega até 8 graus de abertura. Ele tem até 8 graus de abertura. Entenderam? Ou não? Sim. Alguém não entendeu o que eu disse? É como se você pegasse seu dedo e botasse, feito um V. Pegue um V e coloque para baixo. O máximo que seu dedo puder abrir, certo? É o ângulo de abertura. Então, nesse caso, se eu tiver o sensor, como o meu dedo apontando para baixo como um V, a abertura que ele vai captar é de 8 graus no centro. Então, ele pega essa variação. O 0, 4 graus para a direita, 4 graus para a esquerda. Alguém não está entendendo? Como se fosse um cone, né, professor? Porque como ele fala aqui, cone. que é como um cone que você está vendo aí. Justamente. Só que imagine isso apontando
o local que você vai fazer a medição, certo? Como se fossem seus dedos. Um V. Pega um V e faça para baixo com os seus dedos. Então, a abertura dos seus dedos é o ângulo em que ele vai conseguir ler. O máximo que ele tem lá é um ângulo de 8 graus. Volte lá, por favor, na tabela ainda. A gente vê um outro dado importante. Veja, o que eu estou dando para vocês é para que vocês possam saber, entender e utilizar os dados. Por exemplo, ele coloca aí load current. O que é isso? É a corrente que ele vai completar a corrente de casamento, certo? Ele bota, olha, com o coletor aberto, então ele trabalha com 100 mA. Significa que esse meu amiguinho aí usa um amplificador operacional. Usa um transistor. Ele vai usar um transistor, certo? Então ele vai dizer que ele precisa de uma corrente pelo menos maior do que 100 mA. Isso é importante se você está projetando circuito ou se você vai usá-lo. Menor, professor. Hã? A corrente menor do que 100 mA. Perdão, eu estou vendo ao contrário, é menor, né? Está tão pequenininho aqui para mim, Jason. Está parecendo, eu só consigo ler o 100 mA. Pronto, melhorou, obrigado. Realmente, maior. Desculpe, maior do que 100 mA. Você tem uma coisa também chamada consumo de corrente, certo? E tem a tensão de operação. Ele trabalha com tensão DC entre 19 e 30 volts. Tá certo? E ele tem uma coisa embaixo chamada histerese. Alguém já ouviu falar o que é histerese? Alguns dos senhores já ouviram falar de histerese? A gente usa muito histerese quando vai configurar sensores de temperatura, principalmente. Que, por exemplo, seta uma temperatura de 100 graus e a histerese de 2 graus, entendeu? Ou seja, ele vai... O que é histerese? O que é histerese para os senhores? Como é que a gente entende essa histerese? Professor, eu entendo, assim, tipo que um range, tipo assim, para mais e para menos. Eu não sei, me fugiu aqui a palavra correta para isso. Mas... Não, tudo bem. Vamos então, lá. O que é uma histerese? Veja, todo mundo sabe o que é. Quem aqui já magnetizou um prego? Alguém já magnetizou um prego? Ou magnetizou a cabeça de uma chave de fenda? Sim, professor. Justamente, a histerese é ligada justamente a esses princípios magnéticos, né? Que é o tempo que ele fica tipo com uma acumula. Não. Você muda a curva de magnetização. Isso é chamado de histerese. Sim. Nesse caso, quando você lança uma onda sobre um meio, ele está dizendo que tipicamente você vai mudar as características daquele material em pelo menos 1%. Entendeu? Isso é histerese. Se você usar um sensor magnético, você vai modificar a magnetização daquele material. Aquele material vai ficar mais magnético, menos magnético. Você vai modificar a curva que ele vai se magnetizar. No caso aqui, ele não vai magnetizar, mas você tem uma histerese, ou seja, uma variação porque você está jogando a onda, uma variação naquele material para ressoar naquela onda de pelo menos 1%. Entendi. Entendeu? Desça um pouquinho mais, para a gente poder entender. Ele vai dizer aqui, ó, desça mais um pouquinho, até aí. Ele vai dizer, ó, short circuit protection e overload protection. Como é que vocês entendem isso? E tem mais, ó, false pulse protection. O que significa isso? Transient noise protection. Alguém já ouviu isso, né, dentro da elétrica ou da eletrônica? Geralmente está mais relacionado à elétrica e eletrônica, né? Algum dos senhores, Renato, Gabriel, Laerte, Webson, Lorivão, vocês já ouviram esses termos? Não, mas é circuito de proteção, né? Que quer dizer isso aí? Exato. O que, Gabriel? Gabriel, repita, por favor. São ruídos, é isso, proteção contra ruídos. O transiente é a proteção. O que é isso aí? Significa os níveis de proteção que o sensor possui. Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, que é o short-circuito,
Proteção contra a questão da... Pulsos falsos. Uhum. O que é um pulso falso? E lembre-se, isso é um sensor ultrassônico, não é? Professor, eu acredito que são os que vêm de fontes externas, igual ele começou falando lá. Você Entendeu? tem Aí emissões, ele né? interpreta esse som aqui não foi enviado por mim, entendeu? Pelo sensor. Esse aqui veio de outra fonte, então ele separa. Muito bem. Proteção contra polaridade reversa. Isso aqui é um interessante. A proteção contra a polaridade reversa é feita por um dispositivo eletrônico, o mais simples dele. Alguém já estudou qual é? Diodo. O diodo. O diodo é que faz essa proteção contra a polarização reversa. Pronto. Olha, eu estou mostrando tudo isso para vocês porque essas tabelas, Jason, Lorivan, Renato, Webson, Laerte, Gabriel, elas são colocadas para que engenheiros consigam ler e saber como é que esse troço funciona. Não, ele não é colocado por acaso. Então a gente tem que aprender a utilizar. Por exemplo, quando ele coloca uma saída, a saída dele pode ser ou corrente 4 a 20 mA ou uma tensão DC, analógica. O que significa isso? Significa que minha forma de ler esse resultado significa que eu não preciso usar exatamente o software proprietário do sensor para ler o resultado do sensor. Eu também posso usar um microcontrolador para ler, mas eu preciso setar um microcontrolador com essas variações e depois fazer a calibração. Dá para entender ou eu falei muito complicado? Ok. Alguém não entendeu o que eu disse? Pode falar, Jason. Diga. Que foi o que eu usei, professor. Eu usei um PLC da Miller, que ele tem uma entrada analógica de 32, de 10 bits, na verdade. Uhum. 10 bits. Aí a gente fez o fundo de escala, eu tive que setar o ponto inicial e o ponto final, e setar isso no programa que eu fiz dentro do PLC, usando blocos comparadores, entendeu? Que ele me dava um valor no inicial, um valor final, igual, muito parecido com a escala de transformação de Fahrenheit para Celsius. Entendeu? Você precisa ter ele sem funcionar e com funcionamento máximo. O que tiver nesse meio, o que tiver sem nada é zero, mesmo sendo lá a voltagem que você encontrar, e o máximo que você encontrar é o máximo que você precisa setar. Um vai ser, se for tensão, um vai ser 0 e o máximo vai ser 10. Dentro dessa escala. Então, isso não é uma coisa trivial, mas é algo simples de ser feito. Mas, para isso, a gente precisa entender os dados e saber como é que resolve. Ele coloca aqui, volta um pouquinho aqui de lado, Jason, para mostrar o que você leu. O sensor tem dois o quê? Pronto. Ele usa um transistor PNP. Ele mesmo está dizendo o que é que ele usa. Ele vai fazer esse set point com transistor PNP. Vocês vão estudar ainda eletrônica analógica, e um transistor, entre outras coisas, ele serve como amplificador de um sinal. Ele pode amplificar um sinal. Ele pode servir como chaveamento, ele tem várias funcionalidades, mas um deles seria amplificador de sinal. Ok? Então, você vê que tem muitos dados aí que são importantes para ser utilizado. Por exemplo, ele coloca aqui, ó, cadê? O setup via o ajuste. O ajuste ele coloca via setup push button. Esse ajuste via setup push button significa que você pode apertar um botãozinho e você organizar ele. A temperatura de operação é importante. De menos 15 a 70 graus. Então, se você usar ele com uma temperatura muito elevada, aí eu lhe pergunto, menos 15 a 70 graus? Não, professor, 70 graus é uma temperatura muito elevada. Será? Quando você está lá, por exemplo, vamos estar fazendo a medição em... como é que você disse? Em... Milímetros? Foi que jeito você está medindo? A gente está medindo o rodeiro, o eixo do rodeiro. Eixo de rodeiro. Aí imagine que você está medindo no campo.
na temperatura depois de um eixo daquele funcionar durante um determinado número de quilômetros e na temperatura do sol de meio-dia. Você concorda comigo que isso dá mais de 70 graus? Com certeza, que eu já tive experiência muito parecida, professor, em um outro equipamento, onde os caras da engenharia estavam querendo uma precisão de milésimo de milímetro. Só que o rodeiro ficava do lado de fora, no sol quente, depois os caras botavam na máquina. Aí ele já vinha dilatado. Ainda mais usinado, dilatava mais ainda. E quando esfriava, ficava com outra medida, entendeu? Uhum. Aí você já tem... Você precisa ter... Para isso que serve conhecimento técnico. Por isso que vocês estão pagando química também, dilatação térmica nos sólidos. É importante você saber que na temperatura, os sólidos, os gases, eles se delatam. Eles incham, se crescem. Se eles delatam, é um problema. Você tem que medir na temperatura em que é recomendado. Nós estamos aqui no Brasil, mas imagine que o cara está lá no Alasca, Jason, coletando também algum minério, certo? E vai fazer essa medição de rodeio. Você concorda que externamente vai dar muito menor do que menos 15 graus? Com certeza. Então o cara tem que ter um problema lá. Esse sensor não vai servir para esse cara lá no Alasca. De jeito nenhum. Então, qual é o mais... Pode até servir. Como? Você pega o rodeio e leva para dentro do galpão. Você mede num ambiente controlado. Então, tudo isso para a gente aprender, para a gente poder prestar atenção e ver o que vocês estão estudando, pelo menos na minha disciplina, vocês estão vendo que as empresas, as indústrias utilizam-se desse conhecimento para colocar os dados delas para ficar disponível. E se o cara não souber ler, ele não tiver um conhecimento básico, ele não vai saber o que é que ele está lendo. Ele não vai poder usar, ele vai queimar, provavelmente ele vai queimar um dispositivo desse. Quanto é que custa um sensor desse de hoje, Jason? Professor, quando eu pesquisei na época, porque esse sensor aqui, na aula, era da Alan Bradley, ele estava na faixa de uns R$1.800, mais ou menos. Aí, imagina tu ter um baque no teu salário de 1.800 dividido em 3 vezes, porque tu queimou o sensor. Maravilha, né não? Vai perder 600 conto e já é fácil de conseguir, né? Rapidinho. Então, vamos lá, ele coloca uma última informação ali embaixo. Ó, desce aí, Jason, ele coloca aí uma vibração, certo? Sim. Pode descer mais um pouquinho. Ele coloca aí, ó, vibração. Como é que a gente lê? Vamos lá. Laerte, você nos ouve? Consegue falar ou não, Laerte? Você está no ônibus. Renato, como é que a gente lê essa vibração? Oi. Opa, Laerte, eu estou vendo aqui, ó, vibração. Você consegue ver a tela do Jason? Sim, sim. Pronto, estou vendo aí, ó. 55 Hz, 1 milímetro de amplitude e 3 planos. Como é que eu leio isso? Como é que eu interpreto esse dado? Só um momento. O companheiro está me testando. Você consegue ver, meu irmão, a tela ou não? Eu só não consegui entender, não, porque eu também estou no serviço, tá? Então, tudo bem, Laerte. Então, Renato, você que está em casa, Diga. você consegue entender esse dado, me interpretar o que significa isso? Vibração de 55 Hz, 1 milímetro de amplitude e 3 planos? Você consegue me dizer alguma coisa sobre esse dado, de acordo com aquilo que a gente estudou? Rapaz, professor, eu não vou mentir para você, não. Eu não tô... Eu posso até falar aqui essa questão de 1 milímetro de amplitudes. Quer dizer Sim. que talvez ele tem questão de movimentação de 1 milímetro, né, questão de vibração. Eu creio que seja isso. Seja o quê? Que ele pode sofrer até que ele pode sofrer até 1 milímetro. A questão da vibração, até 1 milímetro, ele não vai dar erro?
É uma pergunta ou uma resposta? É uma resposta. Pronto. E você, Gabriel, o que é que você tem a dizer? Obrigado, Renato. Aí, nessa questão da Valeu, vibração, Luciano, ok. quer dizer que ele consegue trabalhar quando ele diz 55 Hz, que isso quer dizer que a gente imagina sendo 55 oscilações por segundo. Essas oscilações de até 1 milímetro de amplitude, não é isso? E quando ele fala dos triplanes aí, né? É relativo aos 3 planos, o X, o Y e o Z. E o que é que está vibrando? Essa que é a minha pergunta. É o sensor, o encapsulamento do sensor mesmo. Exatamente. Então, no Entendeu? caso aí, se Jason estiver fazendo um teste com a mão, ele está dizendo, Jason não pode ter o mal de Parkinson. Ele não pode oscilar o negócio. Veja só, o máximo que esse sensor vai aguentar é você tremer ele, certo? Porque se você estiver colocando com a mão, o máximo que você vai aguentar é você tremer ele em 55 Hz, ou seja, 55 vibrações, né? Ciclos por segundo, com a variação. Olha o tamanho da variação de amplitude que você pode variar para um lado ou para o outro. Quanto? 1 milímetro. Em que plano? X, Y, Z. Então, eu posso variar 1 milímetro para cima, 1 milímetro para a esquerda e direita e 1 milímetro para frente e para trás. Então, o que é que ele recomenda? Prende o negócio num braço fixo, num braço robótico fixo, de preferência. Em alguma coisa que não vá tremer. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você pode estar fazendo uma medição em um local que vibra. E se tiver uma coisa muito grande, como, por exemplo, um trem passando dentro de um galpão, o chão vai tremer. Dependendo da vibração, você vai ter uma variação no seu braço, que vai sustentar aquele sensor. Se isso vibrar mais do que um milímetro, para cima, para baixo, para a esquerda ou direita, ou para frente e para trás, em qualquer desses ângulos, a sua medição não é precisa. Você perde a precisão dada pelo instrumento. Alguém não entendeu isso? Entendi, professor. Obrigado. Então, veja, a gente tem que começar a usar o conhecimento que nós temos dentro da disciplina para aplicar na prática. Vocês fazem lá como, Gil? Vocês têm algum braço fixo de teste? O braço, professor, que faz a medição, ele é fixo. Ele não pode estar vibrando, não. Então, ele fica parado e só que movimenta é o elevador mesmo, que está elevando o rodeiro na direção do sensor. E na hora que chega, aí o sensor vai medindo. Aí na hora que chega na altura que ele deseja, aí ele para. Por que que eu escolhi medir no eixo? Porque o eixo, ele não muda o diâmetro, entendeu? Então, o eixo é padrão. Porque no sistema antigo, ele media com referência à roda, só que a roda sofre desgaste, entendeu? Então, o erro no momento da centralização era muito maior. Então, não tinha muita precisão. E quando eu comecei a medir no eixo, que não sofre desgaste, e é um tamanho padrão para todos o rodeiro, aí a gente conseguiu centralizar melhor os rodeiros na máquina. Então, eu gostaria de mostrar para os senhores que dentro dessa apresentação do Jason, foi boa, meus parabéns, gente, nós temos um arcabouço grande de informações que vocês precisam dominar, de conhecimentos prévios que a gente já deu para que vocês possam utilizar. E não é porque está em inglês que não é possível de ser entendido, não. É que falta a gente pegar o conhecimento teórico e conseguir aplicá-lo dentro da prática. Veja, alguns dados que eu passei para vocês está dentro de um grande área de conhecimento chamada instrumentação. Então, não sei se alguém já fez um curso de instrumentação, nem que seja a nível técnico. Então, uma parte do que Jason fez, ele pegou o dado, ele fez um parâmetro para aquele dado de entrada e de saída, para poder ler o resultado medido. Isso é um ponto de instrumentação, existe norma para isso. Tem normas do ISO, muitas normas da ABNT. Então, são normas de procedimentos e instrumentação. Para quem trabalha na indústria, é muito importante você conhecer ter um conhecimento teórico da coisa. Marcou aí, Jesus, não foi?
Olha, professor, a respeito da vibração, Tá vendo? pode causar a operação intermitente, né? Falha, né? Instabilidade. Exatamente. Então, se você está dependendo do que for fazer, é muito importante você tomar todos os cuidados, conhecerem as normas de uso. Obrigado, Jesus. Pode compartilhar sua tela, meu irmão. Só clicar em parar a apresentação. Assim, deixa eu ver onde foi. Está no meio aí, ó. Parar a apresentação, também no meio. Você está apresentando a todos. Isso. Então, alguém tem mais alguma apresentação? Todo mundo já fez? Deixa eu ver aqui se falta alguém. Deixa eu ver aqui. Laerte já fez a dele. Lorivan já fez, já mandou o trabalho e fez também. Renato, tá faltando só o trabalho. Renato fez a apresentação dele já, não foi? Pronto. Ó, então, vamos ver uma parte do nosso material. Eu chamo a atenção para isso, para mostrar para vocês como é importante o conhecimento teórico. Eu sei que em algumas disciplinas que vocês vão estudar, ou podem ter estudado, fica uma brecha, né, uma lacuna entre conhecimento teórico e onde aquilo se aplica na prática. Só que a gente não está mais no ensino médio. A gente precisa ver onde é aplicado o conhecimento que nós adquirimos em sala de aula e nos livros, aonde a indústria, a medicina e outros, o comércio, utiliza no dia a dia aquele conhecimento que nós aprendemos na sala de aula, tá certo? Então, vamos fazer 5 minutinhos aqui, um bate-bola, para entender de vocês isso. Vamos começar de trás para frente. Verson, você consegue falar ou você está com dificuldade? Verson? Acho que o Verson não consegue falar, ou então não está nos ouvindo. Então está presente só virtual. Tá ouvindo, Jefferson? Verson? Acho que ele não consegue falar. Eu consigo ouvir o eco da minha voz no seu microfone, mas eu não consigo lhe ouvir, meu amigo. Pronto. Então vamos ver. Lorivan, o que você tem visto? Você tem conseguido pegar parte do conhecimento e ver mais ou menos como é que se processa na prática em alguma coisa, Lorivan? Você consegue ver isso? Ou você, o Gabriel, o Laerte, Renato, o Jason, vocês estão conseguindo fazer essa ponte ou não? Ou ainda está difícil? Estou conseguindo sim, Paulo. Eu vejo muita coisa que a gente está passando aqui na teoria, dá para ver o que eu trabalho no dia a dia, o que eu já trabalhei, o que eu já conheço aí de eletrônica, instrumentação. Pronto. Então, Sim, vai professor, falar, dá para ver sim no nosso dia a dia. Até porque na área que a gente atua tem muito disso aí, dessa parte que você está falando, entendeu? Eu entendo. Mas o mais importante do. Vai falar, Renato. No meu caso também, professor, eu também vejo demais isso aí, entendeu? Mas é porque, como eu atuo na área da mecânica, eu trabalho junto com os eletricistas, entendeu? Mas eu não chego a atuar diretamente nessa parte. Mas eu sei mais ou menos o que é, conheço um pouco, entendeu? Mas não tem ainda a prática. Essa questão aí. Eu acredito que o que é importante é você olhar para um fenômeno acontecendo e na sua cabeça você conseguir mentalizar que equação resolve aquilo. Como é que teoricamente aquilo funciona? É assim que funciona a engenharia. Certo. Entendeu, senhor? Então, deixa eu compartilhar aqui, vou pegar aqui uma apresentação, que é a última parte que é a primeira parte de tá fazendo uma revisão, né? Quarta-feira a gente tem aula, então vamos dar ótica. Nós temos aula na quarta, dia 2, e a última aula é dia 7. Então, eu vou esperar até o dia 7 pelos trabalhos, tá certo? Vou terminar agora a revisão, a gente vai terminar também o material de ótica
na quarta-feira, e dia 7 eu dou apenas os finalmente, para a gente ouvir o resto dos trabalhos que estão faltando. E antes disso, antes de eu continuar, eu preciso perguntar a vocês, antes que eu esqueça, se alguém tem alguma dúvida sobre algum dos tópicos que nós estudamos. Nós vimos ondas mecânicas, certo? Nós vimos uma onda numa corda, ondas acústicas, ultrassom, ondas no ar. Nós vimos também uma parte de ondas na frequência da luz. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, para a gente tirar alguma dúvida agora sobre algum desses conteúdos. Eu acho que a minha metodologia não é boa. Eu devo repensar minha metodologia e aplicar a prova com força. Prova e trabalho. Exercício resolvido, exercício para resolver, prova e trabalho. Eu acho que eu vou mudar minha metodologia com todos os alunos, porque essa história de mandar o aluno fazer trabalho não está dando certo, não. Os senhores, se prontifica a fazer o trabalho, o resto não presta atenção. Então, vou fazer listas de exercícios da próxima vez e prova. Eu tenho mais trabalho, mas pelo menos vocês vão ter eu vou saber, você filou de alguém e teve que escrever alguma coisa. Pelo menos cola, eu sei que vão ter que fazer. Alguém vai resolver e outros vão colar, mas é parte da vida. Então, senhores, alguém tem alguma dúvida sobre algum tema que a gente viu, para que a gente possa debater um pouco e conversar? Nenhum? Professor, relacionado a ondas, tinha como dar um lembrete pra gente aí? Eu vou fazer melhor. Eu vou abrir aqui o MATLAB e a gente vai ver algumas ondas. Fale também, Jason. Pode falar, meu filho. Professor, só como a gente viu na última aula, o senhor falou sobre a questão do meio, né? A questão do meio, a propagação de ondas com relação ao meio. E a gente viu que os sólidos são os melhores, é melhor do que o ar, na verdade, né? Propagação do som, não é isso? Justamente, do som. E eu só fiquei aqui naquela questão porque foi a questão do som na água, né? Por isso que eles usam sonar, né? Dentro de embarcação, navio, submarino, eles utilizam o sonar para fazer a questão da identificação de obstáculo, né? Dentro no fundo do oceano. Eu acredito que seja esse mesmo princípio que eles utilizam, né? Que emite a onda e volta, eles utilizam o sonar justamente por isso. Uhum. E o senhor falou que é devido essa melhor captação, essa melhor propagação do som, é devido à questão das moléculas da matéria, é isso? Exatamente. O problema é o seguinte, você precisa... O som, uma onda acústica, você precisa de um meio de propagação, não é verdade? Sim, sim. Pronto, então, vamos pensar comigo, Jason. O ar, as moléculas do ar, elas estão mais juntinhas ou elas estão mais separadas? Não, dispersa, porque no meio gasoso as moléculas ficam mais distantes. Então, você concorda comigo que quanto mais próximo estiver, quanto mais densa for um meio, quanto mais denso, mais as moléculas estiverem juntas, os átomos, as moléculas estiverem juntas. Você concorda comigo que é mais fácil do som criar aquelas compressões para ele poder se propagar? Ele se propaga com compressão. Sim, mas eu posso também entender como vibração, não? Uma Também. Molécula vibra a outra, igual no Exato. calor. Parecido com o calor, mas na verdade não é exatamente porque o calor, como é que fica a propagação de onda, a propagação de temperatura, né? O calor. Quando você esquenta alguma coisa, você faz com que internamente as moléculas vibrem, não é isso mesmo? Sim. Só que uma molécula, ela vai induzir o calor na outra por essa vibração. Essa vibração é tão alta que ela acaba induzindo a vibração na outra molécula de lado. E quando ela faz isso, ela, pelo efeito Joule,
ela transpassa calor para a molécula próxima e transpassa também para o meio. Não é isso mesmo? Sim. Só que na vibração do som, não. É uma coisa assim, Jason. Deixa eu mostrar aqui. Talvez essa imagem, não sei se vai ajudar, mas ela pode ajudar a gente a entender melhor isso. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Cadê aqui? Cadê a bendita da imagem? Aqui. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Tela inteira. Quando estiverem vendo minha tela, por favor, avisem. Estamos vendo, professor. Ok. Então, se você consegue ver minha tela, você está vendo essa imagem número A? Essa figura, a letra A da figura? Sim, professor. Quando você olha essa figura, nós temos compressão e expansão. Isso aqui é o ar, certo? Então, quando tem uma onda sonora, ela cria uma compressão e entre uma compressão e outra, eu tenho uma expansão, eu tenho um espaço sem compressão. Isso aqui no ar. Você concorda que se eu estiver com um material muito denso, mais denso do que o ar, essas compressões elas vão estar mais próximas? Sim, sim. Porque, como o senhor falou, a própria questão da densidade, ela facilita a questão do movimento, né? É como se uma molécula batesse na outra. Você entende? Sim. Uma molécula batesse na outra e ela transportasse energia nesse meio. Então ela é assim mesmo, tá vendo? Ela vai passando, é como se essa parte ela comprimisse e fosse passando. E no momento que ela passa, aí aparece uma coisa como essa, sem compressão. O que está se movimentando é essa compressão no meio. Como se as moléculas se batessem uma na outra e aquela energia sai passando. É como um dominó. Quando você cria. Quem aqui já brincou de fazer o dominó no chão e derrubar as peças de dominó? Alguém já brincou disso? Acho que todo mundo já. Não. Então, quando você faz isso, o que é que você está transportando? E aí? Energia, né, Paulo? Energia. Você está transportando energia. Que tipo de energia? Cinética? Energia cinética. Energia mecânica, energia cinética, né? Mas veja, o dominó saiu do lugar? Não, teoricamente não. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua parado, mas eu transportei energia. Porque um bateu no outro, saiu batendo no outro, saiu batendo no outro, saiu batendo no outro. É mais ou menos o que acontece aqui. É como se uma molécula batesse na outra e fez aquela compressão. E vai passando essa energia para frente. Como as moléculas elas estão muito condensadas, é mais fácil dela passar essa energia. E mais rápido, né? É mais fácil e mais rápido. Então, se você colocar qual o nome? Os dados não, os dominós, né? As peças de dominó bem juntinho, você vai ver que ela vai mais rápido. Você vê que ela vai começar, ela vai passar mais rápido. Se você bater muito longe, você tem a distância de uma até encontrar outra, daquela outra e encontrar outra, e assim vai. Mas se ela estiver bem juntinha, você tocou, ela já vai com maior facilidade. Você tem menos espaço. É mais denso o meio. Não sei se explicou melhor, Jason. Não, facilitou bastante. Tranquilo. Então, vamos aqui para o MATLAB, para a gente tirar as dúvidas que eu vejo que tem dúvida ainda sobre isso daqui. Veja, aqui eu vou botar uma onda para a gente ver uma onda, tá bom? Aqui vai ser Z mais Z, não, FFT eu não quero, não. Vocês não estudaram FFT, então isso aqui eu não quero, isso eu não quero. Eu só vou somar aqui, eu vou pegar o meu amiguinho aqui e vou plotar. E aqui eu vou plotar somente X. E não vou plotar Y em outra figura. Figura
2 plot. Pronto. E a figura 3, figura 4. Vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui fica. O que é que está acontecendo? Ah, faltou aqui, desculpe. Ponto e vírgula. Antes de mostrar as imagens, vocês conseguem ver minha tela ou está difícil? Dá para ver minha tela? Sim, professor. Então, veja só. Eu tenho aqui o meu período, 0,02. Qual é o inverso do período? É a minha frequência, certo? E aqui eu tenho uma frequência 2 que eu não vou usar. O lambda 2, eu não vou usar esse lambda 2, não. Vou usar somente lambda 1. Lambda. Pronto. Deixa eu botar para rodar de novo, para a gente fazer aqui. Então, aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma frequência e nós temos um ômega. Quem é ômega? 2π vezes f. E nós temos o nosso tempo. O nosso tempo vai de 0 a 20 segundos, com um período de uma divisão de 0,02. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Não. Lembrando que a minha amplitude, vou até colocar aqui o que é, para a gente ver, ó. Minha amplitude do sinal é dado por Vm. Então, como é que eu calculo o meu sinal x de t, podemos assim dizer? Vai ser Vm, ou Ym que a gente viu lá, vezes o seno de Kx. Eu botei apenas K, que x é a posição, posso considerar 1. Kx mais ômega t. Ou menos ômega t, certo? Mais um determinado φ. Então, nós já vimos parte a parte dessa equação, não foi? Nós vimos quem é que K é o número de onda, é 2π dividido por lambda. Nós temos que ômega é a frequência angular, 2π vezes f. T é o tempo. Vm é a amplitude do meu sinal. E eu tenho aqui que eu posso ter também um defasador, que eu chamei de φ. Meu defasador. E nós vamos ver alguma coisa que acontece quando eu faço esse tipo de equação. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos ver meu sinal. Aqui eu tenho um sinal t, o tempo, pelo meu x, usando apenas Vm vezes o seno de Kx, né, de K menos ômega t. Veja, aqui eu tenho o meu sinal variante no tempo. Tudo bem até aí? Eu poderia trazer até um sinal mais simples. Nem considerar esse Kx. Porque se eu não considerar o K, pode falar. Ele começou bem pequeno, por que ele foi aumentando a amplitude? Ele não aumentou, não. Se você notar aqui, ó, é 10 elevado a menos 5. Sim. Ele está pequeno ainda. Mas, eu tô falando assim... Aqui porque isso aqui era quase zero. Justamente. Aí em 2 e depois foi aumentando... Porque esse 2 aqui, isso aqui é o tempo que vai aumentando, Sim. né? Com o passar do tempo, ele vai aumentando a vibração. Até chegar no máximo. No valor máximo, que no caso ali é 10, né? Amplitude? Amplitude não. A amplitude aqui é 10 elevado a menos 5. Então tem uma amplitude de 0,00001 máxima até menos 0,0001. Entendeu? Sim, sim. Mas eu não quero mostrar por aqui, porque aqui está muito... Esse aqui está um pouquinho mais... Como é que eu vou dizer? Arrojado. Então, eu vou simplificar aqui. Eu vou tirar o lambda do Kx, porque o Kx ele vai me garantir... Você concorda comigo? Vocês conseguem ver que essa onda está se propagando? Ela está aumentando a amplitude, ela vai crescendo com o tempo? Sim. Tá vendo que ela não está diminuindo?
Então, esse Kx, quando eu tenho esse K, garantia de que a onda está crescendo. Então, vou fazer com que esse K seja igual a 1, só para dizer que ele existe, tá bom? Eu vou botar um ponto e vírgula e vou comentar. Pronto. Só o fato de eu tirar o K. Olha como é que fica meu sinal agora. Não, esse 4 aqui não é para ter. Veja que eu melhorei a amplitude do meu sinal. Lembra aquele 10 a menos 5? Não foi? Era. Porque essa frequência é muito baixa. Então, vamos melhorar ainda mais. O que é esse X4 aqui? A figura 4 aqui não é para ter nada. Desculpem. Foi um erro meu. Então, vamos mais para frente. Se eu fizer apenas Vm vezes o seno de ômega t e eu melhorar, eu diminuir a minha frequência. O que será que acontece? Para diminuir a frequência, basta eu diminuir aqui quem? Ou aumentar aqui, né? O meu período. Se eu diminuir o meu período, veja. Vamos ver. O que é que eu tenho? Você está vendo que está tudo muito preto. Eu reduzi o período. O que é que eu estou fazendo com a frequência? Aumentando. Estou aumentando. Muito bem. Então, deixa eu aumentar isso daqui. E vamos mais para frente. E se agora eu reduzir esse negócio, eu vou fazer uma frequência de 2. Vamos ver se a gente consegue ver. Você está vendo que não aparece praticamente nada? Agora eu vou fazer uma frequência de 100. Uma frequência não, um período de 100. Nada, tá vendo? Um período de 1000. Não vai aparecer nada. O que eu quero mostrar com isso? Como o período é o inverso da frequência, certo? Ou a frequência é o inverso do período, tanto faz como você queira ver, eu preciso reduzir, vou botar aqui 0,1. Se eu colocar meu período de 0,1, quanto é a minha frequência? De quanto é a minha frequência? Ninguém sabe, não? 10, professor. De 10, né? É, porque é o inverso. 10. É o inverso. Só que eu vou mudar meu tempo agora, em vez de usar... Professor, mas porque quando você botou 1000 não apareceu nada, ficou só... Não apareceu nenhuma linha. Por causa da divisão do tempo. Deixa eu mudar aqui a sim. divisão do tempo que você vai entender. De 0. Vou Porque fazer no caso apenas aí, até 2π. A divisão do tempo é como se fosse o fundo de escala, aí tu não vai enxergando. Você não vai ter nada. Exatamente. Eu vou colocar aqui π dividido por 100. Veja, se eu colocar aqui agora, a gente vai ter. Eu coloquei de 10. Que eu tinha feito t aqui, não coloquei a divisão do tempo com relação. Pronto, olha aqui, ó. Então, veja, eu coloquei meu período de 10. Minha frequência vale quanto? Quanto é 1 sobre 10? 0,1, né? Agora eu vou fazer meu período de 1000. O que vai acontecer com o meu gráfico? Vamos ver. Vocês estão vendo que eu estou reduzindo a parte do meu gráfico que eu consigo ver ou não? É como se eu estivesse dando zoom em cima do sinal. Exatamente. E agora, quando é 1? Vocês conseguem ver a senoide perfeita? É difícil entender isso, a relação. Primeiramente, vamos entender a relação período e frequência. Alguma dúvida? Qual é a frequência que eu estou dando aqui? É de quantos hertz? Concorda que essa frequência é de 1 hertz? É, porque 1 sobre 1 dá 1. Agora eu vou colocar o K no meio lá. Botei o K, tá vendo?
Quando eu botei o K, eu alterei aqui a minha amplitude. Minha amplitude não. Um pouquinho da minha frequência. Não mudou muito, mas mudou. Certo? Mas quem é que está dando a amplitude do meu sinal? O meu sinal aqui, Renato, ele vai de quanto a quanto? Você consegue ver? Professor, aqui é 10, né? De menos 10 a Não, 10, né? menos 10 a 10, é porque tá Agora pequeno. veja, porque se você olhar para cá, ó, quanto é que tem a amplitude aqui? Vou botar aqui de lado. Certo. V10. Significa que ele vai Isso. variar de menos 10 a 10. Diga um número para eu colocar aqui na amplitude. Qualquer número. 5. De quanto vai ficar agora a minha amplitude? Ela vai de 5 a menos 5, né? É. E se eu colocar aqui 0,5? 0,2? De quanto vai ser a minha amplitude? Peraí. Ele vai de 0,2 até menos 0,2, né? Então você sabe o que é que esse VM faz nessa equação? O que é que esse VM faz? Ele altera o quê? Amplitude, é? Não, é uma pergunta ou uma resposta, meu amigo. É uma resposta. Então não faça como uma pergunta. Então você entende que isto aqui, esse VM, altera a amplitude do sinal ou não? Sim, entendo. Altera a O que, o que é amplitude do sinal. o que é a amplitude do sinal na tomada de energia? Qual é a amplitude da tomada de energia? Diga aí para eu botar aqui. Qual é a amplitude dela? Amplitude? Sim. A Nossa, tensão da agora... sua tomada é de quanto? É 220? Eu não sei. É de É quanto? É uma 220, pergunta ou uma resposta? 220. Então, se é 220, se a amplitude é 220, de quanto ela tem que variar? De quanto ela tem que variar? É de 220 a 220, né? Não, de menos 220. 220 a 220. Então é isso que varia dentro da tomada. E qual é a frequência? A frequência, não sei A qual é a frequência. 60. Não. frequência de uma tomada, homem, 60 Hz. Para que esse número aqui dê 60, quanto é que tem que ser aqui em T? T é 0 ponto quanto? 6. Se for 0,6, quanto é que dá 1 dividido por 0,6? Faça aí na calculadora. É 0,016, Paulo, que tem que botar lá. Exatamente, 0,0. A gente calculou isso na sala, não lembra não? O período? Ou vocês não lembram? Que era 667, né? Lembram disso ou não lembram? Isso. Alguém não lembra? Olha, frequência não inversa, o período não inverso da frequência. Minha frequência não Tá é certo, 60 professor? Hz. Tá Quanto é certo. que dá 1 dividido por 60? Faça na sua calculadora e me diga o número para eu botar aqui. Vou até apagar. Veja quanto é que Só, dá. só que dá bem mais, professor. O número de Diga aí 6 quanto dá é que bem dá. mais. 0,01 Certo. 86 e o último 7. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o limitador da sua calculadora, mas dá mais. Mas eu coloco aqui. Veja. Vamos rodar agora e ver como é que fica essa amplitude? Essa frequência? Olha aqui a frequência. Essa é a frequência com amplitude da rede da sua casa. Aí eu lhe pergunto, qual é a fase entre a corrente e a tensão? Qual é a diferença de fase entre eles? É de quanto?
A diferença de fase entre corrente e tensão tem que ser de quanto? De 0 grau, né? Sim, é a mesma, Paulo. Está em 0. Então, o meu φ aqui tem que ser quanto? Eu vou plotar aqui para vocês verem como é que fica a fase defasada de 2π. Ó. Figura 1, peraí, K e BO, TY, KX, ele não pegou aqui a figura 1. Plot X por K. Eu vou colocar ele não defasado primeiro e depois a gente defasa. Φ de 0. Pronto. Eu não vou colocar esse bicho aqui não, porque esse bicho tá só me atrapalhando agora no momento. Depois a gente coloca ele. Vamos ver agora. Poxa, não tá pegando as duas não. Deixa eu colocar para cá. Hold on. Plot. Certo. Hold off. Isso aqui é para colocar um gráfico dentro do outro. Um dentro do outro. Vamos ver como é que vai ficar aqui. O invocado é que ele só está pegando um gráfico. Ele não tá conseguindo colocar o outro. Poxa, que estranho. Deve ter algum defeito no meu... Peço desculpas a você. Deve ser algum defeito aqui no meu MATLAB. Deixa eu ver. Eu coloquei clear, close all, CLC. Coloquei. Ele está dando isso. Mas aqui eu posso pegar um e outro, certo? Veja. Se eu coloquei o defasamento 0, eu vou pegar aqui do inicial. Vocês vão ver que eles vão começar defasamento de 0. No mesmo ponto, tá vendo? Eu vou diminuir a frequência. Vou colocar aqui em 10. Para a gente ver melhor. Ver se fica melhor assim. Em 0,1. Deixa eu botar em 0,1. 0,1. Deixa eu ver se piorou. Em 1. Quero mostrar o gráfico bem bonitinho e mostrar esse defasamento. Pronto, aqui está melhor. Veja, eles estão todos saindo de baixo, tá vendo? Igualzinho. Eu vou colocar os dois juntos agora para ver se a gente consegue ver melhor. Ver se ele pega. Hold on. Hold off. Pronto, vamos ver agora. Que não tem condições de a gente não entender isso. Ele não está... Pronto. Eles estão em fase, então um está sobrepondo o outro. Agora eu vou fazer um defasamento dele de π sobre 4. Π sobre 4 é o defasamento de quantos graus? 45. Vocês estão vendo que eles estão defasados ou não? Uhum. Agora eu vou fazer para a gente ver melhor, vou fazer um defasamento de π sobre 2. E a gente vai ver ele se mover. Tá vendo? Ele está defasando mais ainda. Deixa eu aumentar aqui esse meu amiguinho aqui para 2 para a gente ver melhor ainda. Pronto, agora melhorou, né? Eu vou pegar só uma onda. 4. Pronto, agora a gente vai ver bem. Então eu vou colocar um defasamento de π sobre 2. π sobre 2, nós temos um defasamento de quê? De 90 graus. Agora eu vou colocar um defasamento de π sobre 4. Vamos ver se a gente consegue ver. Você, Renato, Laerte, todo mundo, vamos ver se a gente consegue acompanhar. Π sobre 4. Vocês estão vendo que diminuiu?
Agora eu vou colocar um defasamento de π. Cadê meu π? Roubaram meu π, ninguém sai. Aqui. Defasamento de π. E se eu botar um defasamento de 2π, como é que fica? Vai ficar a mesma coisa, ficar zerado. Só que ela não vai começar... mas ela vai começar do mesmo local? Aí, nesse caso, não tem como saber, né? Vai. Aqui, Elas ó. vão estar juntas, uma em cima da outra, não é isso que Vai tá ficar falando? uma em cima da outra, junta de novo. Isso. E se eu botar um defasamento de menos 2π? Ela inverte, né, Paulo? Vamos ver? Do mesmo jeito. Mesma coisa, né? A mesma coisa. Essa daí eu não sabia. E se eu botar de menos π sobre 2? E se eu botar de menos π sobre 4? Vocês estão vendo que tanto faz eu colocar menos π ou π? Então, alguém não entendeu o que faz o φ, o que faz essa constante de fase dentro dessa equação? E Paulo, no trifase ele é em quantos graus? A fase em relação, porque a fase é em π radiano. A Pi fase em radiano. radiano, né? Então a gente coloca em frações de π. Π sobre 4, π sobre 10. Por exemplo, π sobre 10 vai dar quantos graus? Quanto é π? 180. Se eu botar 3π sobre 2, dá 270, que é igual ao mesmo de cima de 90. Uhum. Então, tanto faz eu botar menos π sobre 2 ou π sobre 2. Deu para ver que é a mesma coisa? Vocês estão conseguindo entender esse movimento de defasamento? Alguém não está conseguindo entender? Senhores, estão me ouvindo ainda? Sim, professor, tô ouvindo. Eu gostaria de saber se vocês estão entendendo ou não cada parte dessa equação que representa a movimentação de uma onda. Você entende o que é que o φ faz? O φ é responsável pela fase de uma onda com a outra, né, professor? E O que é que independente do sinal, Pode falar. independente do sinal ele não influencia o sinal, na verdade. Se eu botar menos pi, ele vai continuar Aí a eu mesma faço uma defasagem. pergunta. Agora eu faço uma pergunta, sabe, Jason? E se eu tiver, vamos lá, eu estou usando o seu sensor ultrassônico, certo? Ok. Suponhamos que você não coloque, ele manda lá colocar o sensor de uma determinada forma, porque ele tem um ângulo de abertura e uma determinada distância, não é isso mesmo? Não menor do que 150 milímetros. Sim. E de preferência num ângulo reto com um ângulo normal, né? Seguindo a Ortogonal. normal com material, não é isso mesmo? Ortogonal com Sim. material. Agora, o que acontece se a minha onda ela tem fase zero, certo? Vou colocar a fase zero. E eu fizer a minha onda indo e outra onda voltando. O que acontece com o resultado dela? Vamos ver? Se anula, professor? Não. Qual era o limite dessa onda aqui? Ela ia de menos 220 a mais 220. Eu vou botar um tamanho menor para a gente ver, tá certo? Vou botar só sim, amplitude sim. 2. Elas se somaram. Então vamos lá. Se eu botar uma amplitude de 2 para a gente ver melhor. Veja, ela ia de quanto aqui? De menos 2 a 2.
Mas como ela está com ângulo de reflexão zero, o que vai acontecer com a onda? Qual é a amplitude agora? Menos 4 é 4. Pronto. E se eu colocar uma amplitude agora? E se eu colocar um defasamento agora de 2π? Dá quanto? Ela era 2 e agora é 4. Por que continuou com esse valor? E aí, alguém sabe me dizer? E por que, Jason? Tem que respeitar os 150 milímetros. E agora? Como é que a gente explica isso? Me ajuda aí, senhores. Como é que eu explico esse fenômeno? E Paulo, repete aí para mim que aqui travou, por favor. Tudo bem. Veja, eu tinha onda, uma incidindo com a outra num defasamento de 0 grau. Jason prontamente observou, elas somaram a amplitude. A amplitude de uma era 2, da outra era 2, agora foi para a amplitude 4 quando eu somei uma onda com a outra. Quando eu botei 2π, aconteceu a mesma coisa. Eu perguntei por quê? Por quê? E aí, alguém tem alguma ideia? Me ajudem, senhores. Olha, vamos ver essa imagem aqui. Uma onda sonora, certo? Uma determinada onda, não precisa ser sonora, uma onda qualquer. Vou colar aqui uma onda no obstáculo. Ela vem e incide sobre um material. Quando essa onda volta, veja bem, se eu tiver uma outra onda aqui atrás dela, vamos supor que eu vou ter duas ondas. Se eu pegar aqui uma onda e outra onda. Vou pegar aqui duas ondas. Vamos pegar duas ondas. Flexão de onda, não. Construtiva. Pega a onda construtiva. Tá aqui. Do jeito que a gente fez. Eu tenho uma onda e ela está em fase. Aí vem essa onda e depois vem essa por trás e se soma a ela. Quando isso acontece, eu vou somar as amplitudes do sinal. Alguma dúvida? A onda resultante é uma onda maior. Um dobro do sinal, porque elas estão em fase. Vocês lembram do círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Vamos lá. O círculo trigonométrico, ele começa em quantos graus? 0. 0. Pronto. 0 grau em π radiano é 0 grau também, não é? Uhum. Quando ele dá uma volta completa, ele faz quantos graus? 360. Em π radiano? 0, né? Não. 2π. 2π. Então, tanto faz eu escrever 0 ou 2π. Eu vou ter dado o quê? Aqui, ó. O que é que eu vou ter dado? Uma volta. Então, se eu botar uma angulação, um defasamento de 0, é igual eu colocar um defasamento de 2π. Se for 4π, 2 voltas. vai ser a mesma coisa da angulação em 0. Se eu botar 6π. 3. Hã? 3 Não voltas. é 3 voltas. Eu quero saber o seguinte. Se eu colocar 0 grau, a onda não se soma, não é construtiva? Sim. Se eu botar 2π, por que ela continua sendo construtiva? Porque ela está em fase, homem. Sim, Eu estou com uma onda em fase com a outra. Elas vão se somar. Dá para entender, não?
Sim, sim, agora eu entendi. Sim, deu para entender. Tu explicou isso lá daquela vez que tu botou aquele exemplo lá da antena aquela latinha que a gente bota na antena. Pronto. Ali eu Agora eu estou entendi o que tu somando perguntou. por causa do comprimento de onda, da distância Sim, e o que está então ela vai batendo. se E quando a onda assim. volta, o que é que ela faz? Ela é construtiva, porque a distância é de um comprimento de onda, no mínimo. Exatamente, mas ela se destrói, né? É. O que acontece, Jason? Aqueles 150 milímetros, ele precisa daquela distância, porque é a distância mínima em que as ondas não serão destrutivas. As ondas vão voltar em fase. Você entende? Aham, sim. Sim, sim. Se eu colocar numa distância menor, as ondas voltam em fase? Com certeza não. Não. Você Aí o que pesquisa. acontece se não tiver entre o ângulo entre zero ou um múltiplo de 2π? 2π, 6π, 8π, 10π. O que acontece? Se for, por exemplo, uma variação de π, o que é que deve acontecer? Veja, eu estou aqui com um círculo trigonométrico, uma onda está aqui e a outra está aqui. Vamos ver o que acontece com ela? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho as ondas. Olha como as ondas estão. Tá vendo? Mas para professor, aqui está de menos 2 a 2. Olhe direitinho. É de menos 2 a 6, perdão, de menos 4, né? A 6. 10 elevado a quanto aqui? Menos 18. Menos Aí ele está praticamente 16. zerado. Menos 16. Então isso aqui é uma reta. Você concorda comigo? É, porque está muito, Pequeno. está muito grande, não é isso? Para a gente poder verificar. O ruído, ele faz isso porque o MATLAB ele tenta mostrar alguma coisa. Mas o que a gente está vendo é uma linha reta. Sim, sim. Se eu colocar, por exemplo, juntar com esse sinal aqui, eu vou fazer uma coisa para a gente poder visualizar ele melhor, tá bom? Eu vou plotar aqui, ó, o sinal original, T por X. Eu vou plotar esse sinal original em azul, tá bom? Azul com bolinha. Eu vou botar de bolinha azul. Bolinha vermelha, em homenagem aí a Renato. Bolinha rosa. Rosinha, bota a rosinha. Então veja, o preto é a soma do sinal. Aqui eu tenho o sinal original, tá vendo? Aqui eu tenho o sinal original, e aqui eu tenho o sinal defasado em 180 graus. Aqui eu tenho o sinal original e eu tenho a resultante entre um menos o outro. Quanto é que dá? Zero. Por que deu zero? Fácil. Elas estão fora de fase, exatamente. Renato, mas por que é fora de fase? Renato, Oi, professor. quanto é 0,5 menos 0,5? Dá 0, dá 1, né, professor? Não, 0,5 menos 0,5. Ah, menos 0,5 Sim, dá 0. dá zero, tá aqui. Quanto é que dá? 2 menos 2. 0 também, né? Dá quanto? 0, né? Dá zero, tá aqui. Quanto é que dá? Aí você vem aqui, 1,5 menos 1,5. Zero. Se 0. eu colocar aqui, ó, para colocar o DISP, colocar esse valor, vou botar aqui embaixo, DISP, Z. Vamos ver esses valores que vai dar em Z? Tudo valor estupidamente pequeno, 10 elevado a não sei quanto, que é um menos o outro. Quer dizer, um mais o outro, né? Quando eu somo um com o outro, nem precisa colocar isso aqui, esse DISP. Z, deixa eu colocar ele assim para ver se ele vai, se fica melhor. Eu vou ter, tá vendo? Ó? Eu não sei se dá para ver aqui, ó. É tudo zero. Ou seja, eu pego esse valor e multiplico por 10 elevado a menos 15.
Então, é 0,01. É um valor estupidamente pequeno. Tudo bem ou não tudo bem? Sim, pô. Bacana, Então, professor. alguém não está entendendo isso ainda ou está difícil de entender? Então, se eu fizer agora de um defasamento de π sobre 2, dá quanto? Eu tenho um sinal original e ele vai estar defasado em π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Se eu tenho uma amplitude de 2, essa amplitude tem que ir para onde? Para quanto? O sinal final vai ser a outra senoide. Veja, aqui eu tenho o sinal original, aqui eu tenho o sinal defasado, aqui eu tenho o sinal original, certo? E aqui eu tenho o sinal defasado. O resultante entre um mais o outro, ao somatório do sinal defasado mais o sinal original. Veja, o somatório dos dois, quando eles estão em fase, não ia para 4? Era ou não Ia, era? professor. Ia. Sim. Quanto é que ele está indo agora? 2,9 por 8. aí. Então, é menos de 3. É. Então, se eu fizer em π sobre 4, esse defasamento. Lembra que ele dava 4 lá em cima mesmo? Ele está dando 4, a resultante? 3,8, 3,7. Então, cada vez que eu vou reduzindo esse defasamento e me aproximando de 2π ou de zero, esse valor da amplitude vai se aproximando do somatório dos dois, do máximo. Cada vez que eu vou me aproximando de π, cada vez que eu me aproximo de π, esse valor vai tender, essa defasagem vai fazer com que haja perda no sinal. Quanto mais tu te aproxima de π, mais ele se aproxima de zero, né? Mas eu vou me aproximar do valor menor. Isso. Quanto mais tu te afasta dele, mais próximo do valor maior tu chega. Se eu fizer π dividido por 1000, vai dar aproximadamente 4. Se eu fizer π dividido, sei lá, para dar aproximadamente aqui, π dividido por 1 vai dar a mesma coisa, né? Π dividido por 1,2, um exemplo. Veja que o somatório agora tá menor do que a onda original. Tá vendo? Tá indo de 1 a 1. Vocês conseguem ver? Sim, tá próximo de π. Se eu começar a aumentar aqui, esse meu amigo, me aproximar do 1, botei 1,1, não foi? Em π. 1,2. Se eu botar 1,1, estou me aproximando. Tá vendo? Aproximadamente 0,5. Se eu botar 1,002, olha o que acontece. Vai ser aproximadamente 0. Tá vendo que quase não está variando? Você foi variando muito pouco. Uhum. Sim. Essa é a minha dúvida. Todo mundo entendeu todas as partes dessa equação da senoide, que representa uma onda. Pode ser, é só mudar aqui para o seno para o cosseno. Se eu botar isso aqui para um cosseno, vai representar a onda acústica. E vocês vão ver que não vai mudar nada. Vai mudar somente do começo da onda. Em vez de começar do zero, ela vai começar do máximo. Tá vendo? Aqui eu tenho onda original, aqui eu tenho onda defasada, e aqui eu tenho diferença entre eles. Esse defasamento, se eu fizer 1,02, então nós já vimos. Todo mundo consegue entender qual é a função do K, qual é a função do ômega, e qual é a função do φ e qual é a função da amplitude? Ou não? Ou ainda está difícil de entender isso? Olhando para essa expressão, você consegue ou não ver? É o seno. E aí, senhores?
Entendeu a função do período? Olha, se eu botar o período aqui, que vai dar 60 Hz, 0.016666667. Pronto. 0.0. 0.00 não, 0.0. Olha como é que fica o sinal, em 60 Hz. Esse aqui é o sinal de 60 Hz. Tá vendo? Sim. E veja, é porque aqui eu não botei um traço, né? Mas se eu botar um traço aqui, fica melhorzinho de ver. Assim. Aí vou fazer o traço dele. Pronto. Veja. Eu tenho o sinal, ele defasado, e olha o somatório entre eles. O que acontece? E nós temos isso na prática? Sim, temos. Nós temos que o sinal da corrente com a tensão está defasado, deveria estar em fase na nossa rede e muitas vezes está defasado, gerando um problema sério. Com licença, que estou ligando para mim aqui, deixa eu ver quem é. Acho que é minha mulher. Só um momento, mãe, eu já ligo para a senhora. Só um momento. Então, senhores, completamos o nosso horário. Gostaria de agradecer a todos. Vou parar aqui. Antes de sair, deixa eu fazer aqui a chamada no final, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu parar primeiramente a gravação. E eu vou colocar disponibilizada a aula. Interromper.